Eu lembro sempre, quando eu saí, bati com a porta, em determinada altura, porque eu bati com a porta várias vezes ao longo da minha carreira, porque isso faz parte da minha característica. Quando saí do secretário para a moderação administrativa, na altura a minha secretária organizou um almoço em que teve gente muito, talvez Dias Coelho lembra-se disso, provavelmente, um almoço na fila, cheio de gente, pá, foi para mim, eu não consegui responder a ninguém, porque eu não consegui falar, porque a emoção foi muito grande. E eu estava com medo que me acontecesse aqui hoje. Não é? É evidente que eu também já amadureci um bocadinho. Não é? Foi pouco tempo depois de eu ter dito ao ministro Jorge Coelho, na altura, quando eu trouxe, foi na altura o primeiro-ministro Guterres ao Brasil, quando trouxemos as lojas do cidadão, e eu fui sempre contra as lojas do cidadão. Portanto, eu sou sempre do contra, não é? Sou sempre do contra, e inclusive cheguei a travar ao CDE para dizer mal porque sabiam que Portugal estava numa evolução, que era uma evolução do digital. E eu disse ao Jorge Coelho, na altura, eu não sou nem engenheiro civil, nem gerente de centros comerciais. Este não é o meu modelo. Não é isto que eu quero. Eu quero interoperabilidade, eu quero aquilo que hoje se fala, que é o once only, que está na lei desde 2013 e que nunca mais se cumpre. Agora, parece que o Governo quer fazer finalmente o só uma vez, isto é, só nos pedir informação apenas e reutilizá-las muitas vezes. Portanto, tudo isto são causas muito, muito recorrentes, não é? Quando aqui se fala na boa burocracia, no ano 2000, quando eu descobri sobretudo uma coisa que se estava a começar a usar, que é os web services, que as máquinas podiam começar a falar umas com as outras, eu disse, vamos acabar com as certidões e os comprovantes. Acabou. Não fazem sentido. As máquinas têm que se confirmar umas às outras. Portanto, isto está aqui no livro de forma recorrente, não é? Portanto, a questão, e isto leva-nos ao futuro das instituições. As instituições, eu fiz o desafio agora no Fórum da Arrábida, que fizemos da APDC, que é uma coisa que nós, no 20º Fórum da Arrábida, no Convento da Arrábida, que é sobre o futuro das instituições na era, no caos da AGI, da Inteligência Artificial Geral. E eu até perguntei, lá estava o diretor-geral da inovação da Anacom, e eu perguntei, para quando é que tu vais meter as tuas máquinas a falar com as máquinas dos operadores? Aliás, está aqui a minha filha, a Raquel. A Raquel hoje é a vendedora dos livros. A minha filha é igual a mim, é workahólica como eu, desassossegada como eu, agora está muito envolvida aí na transformação digital de grandes empresas, e ela só me dizia, pai, quando é que nos põem os sistemas a falar uns com os outros? Ela só me dizia isto, porque eu estou farto de preencher formulários, não é? E que isto, hoje tenho duas palavras que eu uso incessantemente e que estão no livro também várias vezes, tudo bem digitalizar, automatizar, mas desintermediar. E sobretudo, numa sociedade que é extraordinariamente envelhecida, como é a portuguesa, nós não precisamos meter os velhotes a fazer coisas. Está metido a ir buscar certidões daqui, a levar para lá, complicados. Uma simples certidão de que nós moramos aqui em Lisboa para ter o passo de moedas, não é para andar aí nós temos que... É um caminho extremamente tortuoso. Aqui é um bit. Aqui é um bit. Mora ou não mora em Lisboa. E mais... É um bit em tempo real, just in time, just in case. Portanto, é uma coisa, são lutas minhas, portanto, estas coisas do just in time, aliás, eu fiz uma conferência no âmbito do doutoramento, na Escócia, lá em Edimburgo, sobre real-time government, portanto, a administração pública em tempo real. É uma luta de há muitos anos. Assim como no ano 2000, em Ottawa, no Canadá, porque esta é a vantagem, de ter estado muito ligado também a muitas administrações públicas do mundo. E eu fiz lá um manifesto contra a burocracia eletrónica, porque começou-me a incomodar com esta história da transição digital, que é uma palavra que eu detesto, transição digital. É transformar as coisas que estão em papel, sem as repensar, para o mundo digital. O mundo digital retira completamente os intermediários e acaba com certidões e comprovantes. Portanto, não fazem sentido eu estar a ver se eu estou morto, se estou vivo. Ainda há pouco tempo, as certidões de óbito tinham prazo de validade, não é? Portanto, pronto, eu contribuí bastante para acabar com isto, porque disse tantas vezes, apesar de ser um país muito religioso, acreditem que os mortos estão mesmo lá mortos. Por favor. Não é? Portanto, isto tem sido lutas recorrentes que acontecem. O cidadão no centro. E porquê o cidadão no centro?
Pronto, toda a gente sabe, eu quase que jurava que não ia falar no Infocid, mas pronto, o Infocid foi um dos projetos da minha vida, sem dúvida, porque envolveu 52 direções-gerais de todos os ministérios e que as pessoas perguntavam, não sabiam quem é que coordenava o Infocid. Felizmente, portanto, eu costumava dizer que é preciso para salvar as galáxias, e isto era uma galáxia, centrada no cidadão. Eu tive brigas com ministérios, porque, por exemplo, briga com o Ministério da Defesa, porque eu tinha lá metido os objetores de consciência. Porquê? Do ponto de vista do cidadão, o objetor de consciência significa estar ali ao lado do serviço militar. Portanto, era sempre a visão não de ministério, não é? Mas sempre a visão do cidadão, do que é que interessa, os eventos de vida, digamos. Eu devo-vos dizer que no início dos anos 90, ainda um caso pré-web, posso dizer que até foi o pré-web, não é? Porque nós começámos com o Infocid nas BBS, ainda ecrãs pretos com letrinhas verdes, portanto, de fósforo verde. Não é? E depois passámos aos videoteques e tal, depois aqueles quiosques, que muita gente criticava os quiosques, mas tudo aquilo que eram reencarnações de um conceito em várias tecnologias que foram aproveitando, que nós fomos aproveitando ao longo do tempo, como aconteceu também com o Infojur, ainda antes do Infocid, não é? Que hoje é o direito da República Eletrónico e tudo isso, em que eu, quando pedia os dados à imprensa nacional, eles diziam, eu reutilizei a banda porque não temos cá bandas suficientes. Eu comecei a usar uma coisa, matar bits é crime e devia estar no Código Civil. Portanto, porque eu queria ter os dados, pura e simplesmente, para os meter. E estão aqui algumas pessoas que eu conheci do tempo ainda do Ministério do Trabalho, que tinham lá, também eram dos produtores de informação. Portanto, esta informação, eu costumo dizer que eu nunca fui funcionário de um ministério. Eu fui funcionário da administração pública. E sempre me incomodou bastante. Em relação a... Eu aqui vou usar uma coisa que no sábado passado, ali com os alunos aqui da minha amiga Elizabeth, ela falou numa coisa que agora os políticos andam todos a discursar à volta de 3 coisas. Eu não digo a quarta, porque a quarta é um bocadinho secundária. A primeira era o combate à burocracia. Toda a gente agora anda a dizer é preciso combater a burocracia. E eu fico cheio de medo. Por causa da minha boa e da minha má burocracia. Porque já se está a começar a questionar o Tribunal de Contas, a auditoria interna, portanto, à transparência interna e às auditorias internas, neste caso até às auditorias externas do Tribunal de Contas. Mas já fragilizaram a Inspeção-Geral de Finanças, portanto, para dar um exemplo, e as outras inspeções, muitas delas até já acabaram, já fecharam. Portanto, nós temos aqui um problema e sobretudo, e outra coisa que nasceu ainda comigo no Secretariado para a Administração Administrativa, que foi o Código de Procedimento Administrativo, que obrigava a Administração Pública a cumprir prazos, a ouvir o cidadão, etc. Agora querem tirar garantias ao cidadão, que é uma coisa terrível. Eu costumo dizer, não retirem garantias, acelerem-nas. Eu posso acelerá-las, e devo já o exemplo. Se eu acabar com certidões, com comprovantes, eu tenho uma administração pública em tempo real. E essa é muito a tónica do livro, é pensar futuro, pensar futuro, pensar futuro. E não é entrar com a inteligência artificial para automatizar as coisas, digamos, e pôr robôs a substituir pessoas. Mesmo se em alguns casos isso venha a acontecer, faz uma coisa muito mais... dá aqui um mérito importante, é que trazer outra vez as pessoas para a condição de pessoas. Porque a maior parte das pessoas que estão a atender em muitos serviços públicos são robôs. Comportam-se como robôs. Fazem tarefas completamente repetitivas, sem qualquer empatia com o cidadão. E se eu automatizar determinados processos, eu vou dar tempo. Eu vi esse processo nos impostos. Eu acompanhei toda a vida dos impostos desde 65, está aqui a Manela, que nos conhecemos há anos, não é? Quando se estava a fazer o plano diretor de informatização dos impostos em 1976, também com Henrique Marcelino, aliás estão aqui filhos e netos do Henrique Marcelino, e já nessa altura tínhamos essa visão holística, digamos, essa visão global. Mas os impostos, para vos dar um exemplo, as estatísticas dos impostos, para ver o M2M, eu dou muito este exemplo, que se aplica praticamente a todos os sistemas da administração pública.
as estatísticas dos impostos, quando nós íamos fazer análise de funções, análise dos tais fluxos de dados ainda, não é? Às repartições de finanças e tal, as estatísticas para o INE eram metros distantes. Portanto, se 10 centímetros tinham determinados processos, não sei quantos metros distante, eram X contribuintes, X não sei quê, lá vai dados para o INE, a cumprir aquele papel de responder a questionários, não é? E eram assim as estatísticas que fazia. Hoje, os sistemas fiscais não se preocupam com a estatística, porque são subprodutos dos sistemas. Portanto, M2M. Isto é uma interação direta entre as máquinas dos impostos e as máquinas do INE. Portanto, isto podia-se aplicar a tudo. A tudo. E a questão, esta visão, porque nós temos neste momento ferramentas extraordinárias para fazer as coisas, não é? Quando eu fiz o manifesto contra a burocracia eletrónica em Otava, era exatamente já a pensar nisso. Porque eu vi o Web Services. O Web Services é tudo aquilo que me faltava para pôr as máquinas a falar umas com as outras. Porque elas são elas que se confiam umas às outras e dizem, deixa lá ver se ele está vivo, deixa lá ver se ele deve alguma coisa, deixa lá ver se ele... Estão a ver? Tudo aquilo que são hoje... Se ele se comporta bem, não é? Se ele se comporta bem, um certificado de registro criminal tem validade de 6 meses. Mas ele sai dali da porta de ter o certificado, faz um crime, mas ele tem um certificado por 6 meses. Estão a ver? Há coisas que não fazem sentido mesmo, não fazem mesmo sentido. Só fazem sentido em tempo real e sempre que precisamos. E é esta luta, esta causa que eu queria trazer para a discussão pública. Porque nós temos aqui um problema. Portanto, o combate à burocracia, a boa e a má. Acabem com a má toda, mas preservem e acelerem a boa. Acelerem-na. Porque, digamos, o tempo é terrível para a corrupção. Porque quanto mais tempo eu demorar um processo, naturalmente, eu estou a atrair a corrupção. É óbvio. Outra questão é a inovação. Toda a gente fala em inovação. Eu tenho uma definição de inovação que uso há anos, que é inovar é criar valor ouvindo os outros. É criar valor. Não é fazer coisas diferentes. Ora, isto é a antítese da política. O político faz sempre diferente. Quer fazer sempre diferente. Quer reinventar a roda. Não é? E, portanto, sobretudo não ouve os outros. Uma das coisas, hoje não está aqui, porque infelizmente ele está também com um problema familiar grave, o Zé Emílio Amaral Gomes, que foi durante anos, juntamente com o Félix Ribeiro, que faziam as grandes opções do plano. As grandes opções do plano, para mim, era uma leitura religiosa. Eu sou um institucionalista convicto. E, portanto, eu lia os programas de governo, porque, no fundo, era a minha carta de missão. A minha carta de missão era ler programas de governo e ler grandes opções do plano. Mas eu era um bocadinho artista. Porquê? Eu ia lá ver os fundamentos para os meus sonhos. Portanto, aquilo que eu pensava fazer, eu tinha sempre respaldo nas grandes opções do plano dos programas de governo. Portanto, eu não trabalhava fora dos cânones, não é? Sou um institucionalista profundo, e mais do que convicto, não é? Mas eu lembro que ainda no Instituto de Informática eu acho que era a única pessoa que lia a sério e fazia resumos das grandes opções do plano, para realmente enquadrar os projetos que lá estavam. E isto fui fazendo ao longo de toda a minha vida. Portanto, inovar, criar valor, ouvindo os outros. Não se esqueçam. Portanto, a outra questão é a inteligência artificial. Digamos que agora há aqui um vibe de inteligência artificial. E, sobretudo, uma coisa que é o vibe coding, que é uma coisa com que quando estas novidades, ali está ali o meu amigo Alberto Rodrigues da Silva, ex-secretário de Estado da digitalização e da modernização administrativa, e eu entro em pânico quando eu vejo entrar por dentro do técnico o vibe coding. Se parece o demo, que tu também me querias impingir o demo, aquela metodologia de arquitetura. Não é? Só que depois aquilo não era bem ajustado às minhas preocupações. O vibe coding é utilizar a inteligência artificial para fazer soluções. Está aqui o Nelson, o meu neto. O meu neto, no outro dia, fizemos uma aplicação. Eu sou um colecionador de carrinhos, quem me conhece, tenho miniaturas até 1950, desde 1680. Portanto, tenho uma coleção, minha casa é um museu de carrinhos antigos que vão parar lá acima ao Museu do Caramulo. Porque acho que faz todo sentido pela coleção. E nós fizemos aquilo em 2 horas.
É evidente que é impressionante ensinar pessoas a usar aquela maneira de fazer código. Só que o meu neto deu uma expressão e agora o Nelson anda por aí. E o Nelson disse-me, avô, ele é informático, e ele disse-me, eu posso ser despedido, mas tu nunca. Porquê? Porque, atenção, para usar a inteligência artificial, a primeira coisa que temos que saber é o que é que queremos fazer. E temos que ter conhecimento, porque senão aquilo é estatística que nos dá o óbvio apenas e, portanto, temos que ter muito cuidado hoje em dia com as ferramentas de inteligência artificial, não é? E, portanto, eu espero que a Academia esteja a perceber isso e, sobretudo, não entre na espiral. Eu também faço parte do Conselho das competências, o Conselho, uma coisa que avalia as competências nesta área do digital e do Ministério da Educação, portanto é um departamento do Ministério da Educação, chama-se o Conselho Superior de não sei o quê, é uma coisa que eu tenho que mandar lá uns bitites também. E muito sinceramente, eu temo, por favor, não criem a ideia de que fazer coisas fáceis e rápidas, sobretudo, não resolvem a administração pública. A administração pública é muito complexa. Não quer dizer que seja complexa para não fazer. É complexa para termos o cuidado de fazer. Isto aprendi com o meu amigo José Tribolé, e uso muitas vezes. Isto aqui tem os créditos. É que construir num território que não está ordenado é construção clandestina. E o que se anda a fazer muito é construção clandestina. E porquê? Agora também respondendo aqui à minha amiga Helena. É assim que eu gosto das coisas, por isso é que eu quero, no final, dizer o que é que eu vou fazer a seguir. Porque é que eu não gosto muito dos fornecedores? Não é por nada. Eu fui sempre um péssimo cliente para os fornecedores, porque era extraordinariamente exigente. Muito, muito. E desafiante. Lembro-me de algumas grandes consultoras me dizerem que era muito chato dialogar comigo. Muito chato. Não é? Mas uma das coisas perversas é, como a administração pública está toda partida aos pedacinhos, não é? E partem os cidadãos, ainda há bocado estávamos aqui a falar nos sistemas da educação, que o aluno deixa de ser aluno, parece que renasce todos os anos, quando muda de sei lá, quando ele é o mesmo aluno desde que nasce até que morre. Não é? Portanto, ele devia ter sempre a mesma identidade e irmos acompanhando. Portanto, estes silos são alimentados também pelos fornecedores, que alimentam feiras de vaidades departamentais. Eu perguntei muitas vezes a alguns fornecedores, vocês querem ter um cliente ou muitos clientes? Claro, muitos clientes. Pois é, estão a partir a administração pública às fatias. Porque como não há estratégia global, não há visão global, não há arquitetura. Eu sou um grande defensor das arquiteturas. Aliás, ele subiu imenso na minha consideração quando veio do MIT. E teve lá uns contatos com o Zachman e com aqueles modelos de Zachman, não é? Que deu origem também à APSI, a Associação Portuguesa de Sistemas de Informação, que é hoje uma associação académica, essencialmente, que defende muito esta ideia da arquitetura, não é? E depois fazemos a engenharia, tudo bem, mas precisamos primeiro fazer a arquitetura. Senão temos construção clandestina, não é? Quando temos pessoas a fazer de patos bravos, não é? A coisa corre mal. Não me queira responder, mas eu acho que concordas comigo. Concordo. Completamente. Pronto. Foi pena nunca me teres comprado um sistema. Foi pena. Não se aceitam reclamações. A outra questão é a governação das tecnologias na administração pública. Outra coisa que me preocupa muito, e estamos a fazer um downgrade. Em vez de CIO, passámos a ter CTO. Acho que eu conheci nos Estados Unidos o CIO Council, que era o Conselho dos CIOs dos Estados Unidos, que era um órgão forte dos CIOs do governo americano. Já deve ter sido destruído pelo DOGE, mas isso é outra conversa. Portanto, também está aí muito... O Peter Thiel, o Elon Musk, são recorrentes aí em alguns dos meus artigos. Portanto, a governance do IT é fundamental. O erro trágico da criação da arte ou da AMA, quando foi criada, misturaram duas coisas que são absolutamente caóticas. É eu prestar serviços com as lojas do cidadão
não é? Que até podiam ser alocadas a uma empresa privada para gerir aquilo, os tais centros comerciais, não é? Uma vez o Azevedo Pereira, o antigo diretor-geral dos impostos, já da autoridade tributária, dizia: Luís, chafa-me aqui a AMA está-me a cobrar mais 15 vezes mais o metro quadrado em Lisboa. Não é? Vê se me salvas disto. Eu não posso salvar, eles é que estão a fazer esse preço, porque aquilo é um negócio deles. Agora, como é que uma entidade que faz negócios deles pode ter autoridade, pode ter muito poder? Aliás, nunca houve nenhuma entidade com tanto poder como a AMA e a atual ARTE, mas acaba por não ter autoridade nos serviços onde atua, por causa disto, porque concorre com as entidades. Ora, regular a administração pública implica muita coisa. Para já, pensar cidadão, pensar empresa, pensar processos e não pensar ministérios. Eu não posso fazer modernização, reforma do Estado, vejam lá o que é que vocês têm aí para modernizar, para transformar o Estado. E andar a questionar. Isto fazíamos nós no tempo do Cavaco, lá no secretariado, as 1000 medidas de modernização administrativa, não é? Portanto, andávamos a perguntar, e depois pintávamos o Diário da República de verde com as 1000 medidas. Eu sempre disse: não preciso de 1000 medidas, eu só quero umas 10 ou 15, mas que sejam verdadeiramente estruturantes. Depois veio o Simplex, caíram no mesmo. A quantidade parece que quantity matters. É como, portanto, muitas medidas do Simplex, o que era? Propostas que vinham dos ministérios. Aquilo não era nada. Porquê? Porque não tinha arquitetura. Aquilo não colava nas coisas. Eu costumo representar os Estados. Eu tenho muita experiência de trabalhar com governos internacionais. Muita. Não é? Sempre que eu represento o Estado, sempre com um conjunto de fluxos, não é? Que são os tais processos, centrados nos eventos de vida do cidadão em dezembro. Portugal foi o primeiro país a falar em eventos de vida, nós e Singapura, portanto posso dizer que trabalhei com Singapura no início dos anos 90 para falarmos em eventos de vida, e hoje Singapura talvez porque também é uma cidade-estado, e no Estado uma democracia relativamente musculada, para não dizer outra coisa. Não é? E aí é fácil fazer coisas. Numa democracia como a nossa, não é tão fácil. Portanto, esta focagem nos indivíduos, o streaming dos processos, os processos fluírem com as certidões e os comprovantes, são máquinas a falar com máquinas, estão a ver, e ter o cidadão, sobretudo, a vigiar o que está a acontecer, a transparência ativa. Está aqui o Sérgio Prata, da Comissão de Acesso aos Documentos Administrativos, e eu tentei introduzir também esse conceito, não é? Não ser uma transparência passiva, só quando lá vamos perguntar ao Estado, mostre-me lá, ou eu quero ver. Não. É isto estar. E hoje temos hoje ferramentas e temos sites, temos o site de mais transparência, mas aquilo parece é um site um bocadinho morto, infelizmente, não é just in case e just in time, como eu gostaria que fosse, mas esta é outra das minhas lutas. A questão dos modelos de reforma já se falou aqui. Eu introduzi aqui um conceito, a Elizabeth estava-me a perguntar de onde é que surgiu esta ideia do governo 4.0. Criei-o eu, muito sinceramente, de uma forma provocatória. Por causa exatamente do tecnofeudalismo, portanto, que está a acontecer neste momento, que é o governo verdadeiramente capturado pelos poderes, pelos big techs, não é? E o que se passou com o Doge, com o Elon Musk, não é? E eu não sei, ainda não sabemos as consequências daquilo, portanto, e também agora com a Palantir, e nomeadamente com o Immigration OS, está-se a criar um sistema operativo para controlar a imigração, portanto, só para vos dar uma ideia, e que já foi adotado pela NATO, só para vos dar uma ideia das coisas. Está a acontecer muita coisa, e por isso é que eu digo, eu não vou parar de escrever, porque tenho mais do que... A questão... Vou-vos apenas também dar as grandes causas sensíveis que eu não fujo a elas e que gosto e que estão muito aqui no livro. Primeiro é a gestão do território. É uma causa, sobretudo o cadastro. O cadastro é para mim e para a PDSI, porque já fizemos várias tomadas de posição sobre isso, tive discussões dentro do Parlamento, com as várias comissões parlamentares, porque
Já tenho quase, qualquer dia, tenho livre trânsito dentro daquelas, mas sempre como um bocadinho como um lobo solitário, porque nunca tive em partido nenhum, nunca tive em grupos nenhum esquisitos, portanto, sempre tive um bocadinho fora. Outra questão é o combate à corrupção, portanto, é uma luta minha neste momento, sempre foi, aliás, a experiência que houve nos impostos e que a Helena conheceu e teve até envolvimento desde 81 e depois com o Paulo Macendo em 2001, em 2001, portanto, tivemos ali à espera que aquilo saltasse de cá para fora, portanto, as execuções fiscais, é um exemplo do que se devia fazer na justiça e que não se faz, não é? Estamos sempre a pedir para escrever sobre a justiça, nomeadamente o meu amigo Zé Magalhães está a dizer, quando é que escreves sobre a justiça? Quando é que escreve? Eu escrevo, para escrever eu tenho que dizer coisas muito complicadas. É uma área muito que eu conheço também demasiadamente bem para me... E algumas coisas são um pouco complicadas. O combate à corrupção, para mim, eu dei também formação para o TCIAP, eles descobriram que se consegue usar ferramentas bastante ativas para detectar corrupção e, portanto, há ferramentas para fazer, é preciso usar, não é? No TCIAP havia uma licença para usar estas ferramentas, não é? E eu, quando dei a formação para os procuradores, quer aqui em Lisboa, na Procuradoria, quer em cima no Tribunal da Relação, eles saíram de lá frustrados, como quem diz, isto é possível fazer. Eu disse, eu tinha acabado de fazer a avaliação do Estado de Direito de Moçambique pela União Europeia e eu vi tecnologia mais avançada no Gabinete de Combate à Corrupção de Maputo do que aqui. Portanto, isto angustia-me, de facto, mas as coisas podem-se usar, é só usá-las. Outra das causas é o controle e a integração de imigrantes, portanto, também se sabem que é uma luta minha. Uma luta minha não é por nada, é porque eu, quando estava em Angola em alguns projetos, nomeadamente no Plano Estratégico de Informatização dos Impostos, quando falo em impostos, eu digo sempre, isso é cadastro, não é currículo, atenção, não fiquem assustados. E mais